O filme Lord of Chaos é a versão black metal do filme do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody. Vou explicar para vocês nesse vídeo por que isso aconteceu. Meu amigo e minha amiga, a cena black metal está em polvorosa por conta do filme Lord of Chaos. É exatamente, que fala de toda aquela cena da black metal norueguesa, queimava igreja, aquela coisa toda. E o filme é tão romanceado que me lembrou uma versão black metal do filme do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody. Você achou que é um exagero da minha parte? Calma que eu vou explicar. Antes de eu começar com esse vídeo, faz a assinatura aqui do canal para você acompanhar tudo que eu venho colocando aqui, para a gente discutir as ideias aqui. Faz a assinatura aqui, você sabe como é que faz. Eu não vou ensinar para você. Vai lá, faz aí. Faz a assinatura. O negócio é o seguinte, meu. Assim como aconteceu no filme do Freddie Mercury, o Lord of Chaos é uma película, vamos dizer assim, para usar um termo da minha época, que é romanceada e cheia de liberdades poéticas, artísticas, né? E para explicar o que acontecia no começo dos anos 90, com aquela história da cena de black metal norueguesa, as bandas queimando igrejas, na verdade. E obviamente que isso está agora sob os holofotes de toda a mídia e todo mundo que gosta de heavy metal. O foco principal do filme está em dois integrantes de bandas diferentes, na verdade. O guitarrista do Mayhem, que era o Euronymous, e o multi-instrumentista, o Varg, que era o cara por trás de um projeto lá que era o Burzum, né? Ou como eu digo pejorativamente aqui no Brasil, Burzum, né? Mas é Burzum, tá? E o filme foi dirigido por um sueco chamado Jonas Åkerlund, que é o mesmo diretor que fez aquele clipe Ray of Light da Madonna, que é muito legal, e que fez também o Paparazzi da Lady Gaga, que isso eu não gosto. E esse filme, ele foi baseado em um livro chamado Lord of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Underground. E ele resgata, o filme, ele resgata de uma maneira, eu diria, romanceada, vamos dizer assim, todo aquele momento horroroso dos anos 90, em que uma turma formada por algumas bandas norueguesas, como o Mayhem, o próprio Burzum e o Emperor, eles se autodenominavam Black Circle, e eles, numa tentativa de chamar a atenção, começaram a fazer um negócio que era uma verdadeira barbaridade, que era queimar igrejas e matar homossexuais. E não foram poucas igrejas não, viu, cara? Se eu não me engano, foram umas 15, mais ou menos, que foram queimadas por essa turma. Alguns homossexuais foram assassinados. E, na verdade, tudo isso foi o resultado de uma competitividade ridícula e assassina entre esses integrantes dessas bandas, que eram os moleques, na verdade. Se for pensar bem, eram uns playboys, na verdade. Todo mundo muito bem nascido, e com o passar do tempo, esses moleques foram pirando de uma tal forma que, para chamar a atenção para suas bandas e do mundo, eles passaram a ter esse tipo de comportamento simplesmente pavoroso. Apesar da gente não saber muito bem qual é a real verdade da história de todos esses acontecimentos, de tudo que acontecia na época, tanto que inclusive o filme, ele fala que todo o roteiro foi baseado em fatos reais ou não, em alguns, quer dizer, não há realmente uma verdade, uma real verdade, a gente até hoje não sabe disso. E o filme não respeita isso, você tá entendendo? Por quê? É óbvio que no filme você tem todo um clima pesado, um clima trágico, assim, até tem alguns elementos de filme de terror. Mas também, por outro lado, o filme é meio bobo, porque na verdade ele é meio bobo e ele é meio adolescente, como todo bobo é, porque todos os envolvidos eram meio adolescentes naqueles tempos, né? Eles queriam chamar a atenção e optaram pela barbárie para obter esse resultado.
Como em todo black metal, existe uma aura de satanismo, de anticristianismo e de paganismo no filme, né? Que é a essência, na verdade, do black metal. Agora, é óbvio que tudo que você assiste nesse filme está muito longe de retratar uma cena ou trazer algumas informações que poderiam estar num documentário, por exemplo. Quem conhece a história do Black Circle e a história do Black Metal, que surgiu a partir do Venom, isso a gente não pode negar, são realmente os pais do Black Metal. Quem conhece a história e assistiu ao filme, né? E se você não assistiu, é legal você ver. Quem conhece realmente a história sabe que o Euronymous, por exemplo, não era um cara legal, como ele é retratado no filme, que ele só queria apenas o sucesso da sua banda, você tá entendendo? A realidade não era essa, o cara era muito estranho. E no filme também, o Varg, ele não é apenas um idealista do mal, vamos dizer assim. O Varg, na verdade, era um cara muito inteligente, que tinha, evidentemente, uma deturpação mental que ele carrega até hoje, diga-se de passagem, com relação a essa visão de mundo que ele tem. E o outro personagem do filme, que é bem importante, que era o vocalista do Mayhem, o Dead, que na verdade era apenas um coitado deprimido e completamente desmiolado. Você sabe, eu não vou dar spoiler aqui, mas você sabe que o cara se matou, aquela coisa toda, blá blá blá, mas era assim, o personagem é um pobre coitado. Só que tudo é contado no filme para que ele seja vendido para um grande público, para um público muito maior do que aquele que se interessa pelo heavy metal e especificamente por essa vertente black. Então tem alguns detalhes no filme que quem não acompanha essa história ou quem não é familiarizado com o estilo não vai entender absolutamente nada, assim. E o filme foi feito exatamente para isso, para quem não tem a mínima ideia dessa história toda. E não é à toa que nenhuma das pessoas envolvidas no filme que viraram personagens, eles gostaram do livro e muito menos do filme. Antes de continuar com esse papo meio tenebroso, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai e mãe, está preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. E a gente está comendo isso agora. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Agora, uma coisa é inegável, assim. As interpretações dos atores, as interpretações são muito boas. Inclusive, o menino que faz o papel do Euronymous e do Varg, esses caras são bem parecidos fisicamente com as pessoas reais, né? A fotografia do filme é muito boa, tem algumas imagens bem legais, mas tem um clima de romance no meio, assim, que não tem absolutamente nada a ver. Essa história de que eu era apaixonado pela minha namorada. Eu não vou ficar contando o filme aqui, porque senão vai tirar um pouco da graça. Mas assim, tem um clima de romance no filme que não tem absolutamente nada a ver com a história. E também não é uma questão de dar spoiler aqui, mas você sabe, por exemplo, que o Euronymous, ele foi morto pelo Varg, né? Ele foi esfaqueado pelo Varg. E no filme mostra como se os dois fossem muito amigos. Que na verdade nunca foi a realidade.
eles eram parceiros de cena, você tá entendendo? Mas assim, as bandas de uma certa forma eram rivais, tanto que inclusive toda essa coisa de queima de igreja, de assassinato de homossexual, ela foi resultado dessa rivalidade simplesmente ridícula. Então eles não eram amigos. Então no filme é retratada de uma maneira muito fictícia uma amizade entre os dois que tem assim umas tintas sentimentais assim que absolutamente não correspondem à realidade de forma nenhuma. É aquela coisa romanceada para você vender o filme para um grande público. Você acha sinceramente que existe amizade, por exemplo, entre o Euronymous e o Dead? Quando você assiste o filme, você fica com essa sensação. Inclusive quando o Dead ele se mata, o Euronymous fica mal, fica pensando o tempo todo no cara. A realidade é completamente diferente disso. Você acha que existe amizade entre um sujeito que bota a foto do amigo que acabou de suicidar na capa de um disco? Pois foi exatamente o que aconteceu. O Euronymous descobriu o cadáver do Dead e imediatamente ele foi a primeira pessoa a chegar ao local. Ele viu lá o cara, o Dead, ele tinha cortado as veias e as artérias do braço e tinha dado um tiro na cabeça. Então o Euronymous chegou lá, olhou aquilo. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Tirou uma foto e botou a foto na capa de um disco. Um bootleg, um pirata ao vivo do Mayhem, chamado Dawn of Black Hearts. Pô, você acha que isso é amizade? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Aliás, ninguém ali, na realidade, era normal. Todo mundo envolvido nessa história tinha o mal instalado no espírito. Cada um deles. O resultado de tudo isso, você sabe, né? O Varga foi preso, né? Ele foi condenado à pena máxima na Noruega, que é de 21 anos, ele cumpriu 16. Ele foi libertado, ele estava em regime de liberdade condicional e ele voltou a ser preso na França em 2013, junto com a mulher dele, porque ele foi acusado de planejar um massacre. Quer dizer, o cara era completamente louco. Ele tá, se eu não me engano, ele está em liberdade também agora. Eu não sei como ele está em liberdade condicional de novo. É um negócio inclusive ele tem um canal aqui no YouTube que ele fica falando umas barbaridades. É um negócio impressionante. Inclusive, dois envolvidos nessa história toda, que eram do Mayhem, que era o batera Hellhammer e o Necro Butcher, que era o baixista, os caras, 2 anos depois de toda aquela confusão que aconteceu na época, os caras reativaram o Mayhem. O Mayhem está nativo até hoje, inclusive os caras estiveram tocando aqui, se eu não me engano, no meio do ano, aqui no Brasil. Enfim, tudo isso que eu falei para você corrobora a minha impressão de que Lord of Chaos é uma versão black metal do filme do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody. Evidentemente que quando você assiste o filme e você olha para a realidade, não tem como você não ligar uma coisa à outra. O que eu tô falando? Eu revi esse filme, o Lord of Chaos, para poder fazer esse vídeo, inclusive, e eu não tive como dissociar o que eu assisti e a própria história real do Black Circle com o massacre que aconteceu em Suzano, aqui em São Paulo, e o massacre da mesquita, das 2 mesquitas, na verdade, na Nova Zelândia. Na minha cabeça eu não consegui dissociar uma coisa da outra. Eu não deixo de pensar na relação que existe entre essas 3 circunstâncias, tá entendendo? O que eu posso dizer é que desde aquela época o mal está instalado na pessoa comum, no cidadão comum. O mal ele deixou a esfera política e econômica para se transformar num elemento de cotidiano. Será que vai chegar uma época que a gente vai achar normal esse tipo de coisa? Massacre, intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância social. Vai chegar uma hora que a gente vai achar que isso é normal? Porque da maneira como o mundo está caminhando, nós chegamos no grau máximo de insanidade. Infelizmente, essa é a realidade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto dessa semana aqui no nosso canal. Não esquece de fazer assinatura, você tá entendendo? E
Na semana que vem eu venho aqui novamente com mais alguns materiais, alguns assuntos, algumas ideias para mostrar para vocês e discutir com vocês. Não esquece de colocar os comentários aqui, aquela coisa toda que você já sabe, tá bom? Então um abração e até a próxima semana.